Bem-vindo para mais um tutorial. Nesta aula será apresentado como adicionar e remover mais campo para poder cadastrar vários registros no banco de dados. E o que será implementado é o seguinte, por exemplo, eu tenho este primeiro bloco de campos para adicionar um usuário, mas eu quero adicionar mais de um usuário. Então, simplesmente posso adicionar mais blocos para adicionar mais usuários, ou remover. Eu cadastro primeiro o usuário, então coloco César 10, aqui também coloco César 10 o e-mail, o nome César 11, o e-mail também César 11, coloco o nome César 12 e e-mail César 12. Estou cadastrando 3 usuários. Pode ser 3 produtos, 3 carros, algo do gênero que você precise cadastrar mais de um registro. Pode cadastrar N registros que for necessário. Adicionou algum bloco a mais, pode remover sem problema nenhum. Clico em cadastrar, usuário cadastrado com sucesso, verifico no banco de dados, clico em procurar, cadastrou o 10, 11 e o 12. Cadastrou corretamente e apresentou a mensagem, o usuário cadastrado com sucesso. Eu consigo cadastrar mais de um registro por vez e este registro pode ter mais de um campo. Eu coloquei como exemplo o segundo campo, um campo dinâmico, mas utilizando como exemplo o campo e-mail, você pode adicionar quantos campos no bloco for necessário. Por exemplo, este usuário pode ter o CPF, senha, entre outros campos. É isso que será implementado nesta aula. Nesta aula será utilizado o servidor local WAMP Server, start o servidor e em seguida abro no gerenciador de arquivos. No gerenciador de arquivos acessei o disco C, pois eu instalei o WAMP Server no disco C, diretório padrão do WAMP Server, e criei o diretório Celk. Abro esse diretório Celk no editor Visual Studio Code. Abrindo no editor, crio um arquivo index.php com a estrutura básica do HTML e dentro da tag body acrescento um título, utilizo a tag h1, refere-se ao cadastrar o usuário, isso que eu quero fazer. Em seguida, crio um formulário, utilizo a tag form, finalizo a tag form, indico que será utilizado o método post para enviar os dados. Para qual página que será enviado? Será para a página processa.php, não tenho ainda esta página. No decorrer da aula eu crio esta página, utilizo a tag div, finalizo a mesma, acrescento o atributo ID e o seletor formulário, não posso colocar o acento, não posso utilizar caracteres especiais no nome do seletor, crio mais uma div, finalizo esta div, utilizo o atributo ID, não, aqui eu posso utilizar o atributo class. Coloco o atributo class e em seguida form group, porque vai ser um grupo de formulário, sendo o bloco. Pego a tag label, finalizo a tag, indico que o usuário deve preencher o nome, em seguida crio um campo input type. Primeiro campo refere-se ao nome do usuário, então será text, texto. Também utilizo o atributo name, coloco um nome para este campo, utilizo a palavra nome, indico que será um array, abro colchetes e fecho colchetes. ID também atribuo um ID para este campo com a palavra nome e o placeholder para indicar o que o usuário deve preencher, nome do usuário, nome do cliente, algo do gênero. Coloco duas quebras de linha? Não, no momento não coloco nenhuma quebra de linha. Crio mais um campo para criar o próximo campo, pego este como exemplo para facilitar. Neste campo será o e-mail. Também altero o name do campo, colocando e-mail, será um array, e eu posso utilizar o type do HTML5 e-mail. Aqui ID também e-mail e também a palavra e-mail do usuário. Preciso criar um botão para submeter, utilizo a tag para criar um botão, em seguida type,
um submit neste caso, não, eu faço o inverso, aqui eu apago isso, eu preciso pegar esta div, então eu copio esta div, finalizo esta div e não utilizo a tag botão, eu utilizo a tag input, em seguida type, o usuário deve submeter, então utilizo o submit, o atributo value para indicar o que deve apresentar no botão, sendo a palavra cadastrar, e também um name para este botão, sendo cad o usuário, cadastrar o usuário, e finalizo este botão. Confiro como que está ficando, abro o navegador, posso abrir no navegador desde que eu tenha startado o AMP Server, acessei localhost, porque é o servidor local, e em seguida o diretório Selk, sendo esse diretório que eu criei, por isso que eu coloquei Selk. Não precisei colocar o nome do arquivo, porque o nome do arquivo index, o próprio servidor encarrega-se de pesquisar um arquivo index. Caso eu não coloque, o servidor procura por um arquivo index. Eu quero melhorar um pouco aqui porque está grudado. Eu tenho um seletor. Qual é o seletor que eu coloquei? Form Group. Então, pego este seletor Form Group e acrescento um CSS incorporado aqui acima. Para isso, utilizo a tag Style, finalizo a tag Style, ponto, porque é um class Form Group, e acrescento um padding para os 4 lados na parte superior, inferior, lateral direita e lateral esquerda de 10 pixels. Conferir como que está ficando, atualizo, agora dei um espaço, ficou melhor. Tem 10 pixels na parte superior, na lateral direita, na parte inferior e lateral esquerda. Por isso que o H1 está mais na lateral esquerda e esse aqui não, deu um espaço maior em função do padding que eu coloquei para este seletor Form Group. Agora eu preciso criar um botão para adicionar mais blocos, então crio a tag, utilizo esta tag, será um botão, utilizo este valor. Quando o usuário clicar neste botão, um clique, utilizo esta função, indicando que deve chamar uma função do JavaScript, adicionar campo. Ainda não tenho esta função no JavaScript, adicionar campo, eu preciso criar, finalizo a tag e acrescento o sinal de mais. Conferir como que está ficando mais. Quando o usuário clica aqui, deve adicionar um novo bloco de campo para adicionar um novo usuário. É claro, você pode adicionar mais campo neste local. Eu estou colocando somente 2, porque caso você queira acrescentar mais de um campo, eu acrescento 2 para apresentar para vocês como acrescentar mais de um campo. Mas você pode colocar mais campos, caso seja necessário. E crio esta função no JavaScript. Para isso, crio um diretório com o nome de JS. Dentro desse diretório JS, crio um arquivo com o nome de custom.js e preciso criar esta função adicionar campo. Copio o nome e crio a função, utilizo a palavra reservada para criar a função, colo o nome da função, abro chave, fecho a chave. Aqui acima eu crio uma variável com o nome de controle campo para indicar qual campo que eu adicionei. Preciso ter esta variável, porque através desta variável, através do valor que esta variável possui, eu consigo remover um campo. Toda vez que ele acessar esta função, controle campo será incrementado mais. O primeiro campo que for adicionar, ele vai possuir o valor 2. Se você quiser ver, você pode dar um console só para conferir. Coloquei outro valor, não é o console.log para conseguir conferir o que a variável controle campo possui. Retorno, dou um Ctrl F5, necessário dar um Ctrl F5 para recarregar, botão direito e inspecionar. Em seguida venho na parte do console, diminuo aqui porque está ocupando muito espaço e clico no botão. Cliquei no botão, ele não chamou a função, porque deu erro. Eu não incluí este arquivo custom no arquivo index, preciso incluir aqui na parte inferior.
utilizo a tag script, finalizo esta tag, internamente utilizo o atributo source e indico que eu quero incluir um arquivo que está dentro do JS, dentro do diretório JS, o arquivo custom JS. Agora sim, dou um Ctrl F5, botão direito, exibir o código-fonte da página, clico sobre o link, carregou corretamente o JavaScript. Importante sempre realizar esse teste. E em seguida clico no mais. Agora não tem mais o erro e tem uma informação. 2. Então, o próximo bloco de campo será 2. Clico mais uma vez, o próximo bloco será 3. Ele não está adicionando o bloco, mas eu já tenho o número para indicar qual é o bloco. Primeiro é o fixo, eu não altero, depois eu tenho 2, 3, 4, 5, 6. Esse mesmo número eu utilizo para indicar qual é o bloco, para adicionar e também para remover o bloco de campo. Bloco de campo, quando eu cito, refere-se a um único registro, um registro que eu posso cadastrar, um usuário. Por isso, eu falo bloco e não somente um campo. Este console eu posso deixar só para vocês depois testarem. Coloco document, depois do document, get element by ID. Eu indico que eu quero utilizar um ID. Em qual formulário que eu quero adicionar mais campo? Eu quero adicionar mais campo no formulário que tem o nome de formulário. Neste seletor, você pode colocar o nome do seletor que for mais conveniente. Eu coloquei formulário, mas se você quiser, pode alterar. E eu quero adicionar um novo bloco aqui abaixo. Como que eu faço para acrescentar um novo bloco? Eu utilizo o seguinte método do JavaScript, sendo insert, em seguida HTML, eu quero acrescentar um HTML na parte inferior. Se é na parte inferior, eu preciso utilizar o before and. Eu posso acrescentar antes como depois. Eu quero acrescentar depois. Qual conteúdo que eu quero acrescentar depois? Eu abro aspas simples, finalizo aspas simples e copio este formulário. Eu copio gradualmente para ser mais fácil de explicar. Pego somente esta div, abro a div, preciso finalizar esta div, importante, não esqueça de finalizar, e nesta div eu acrescento o atributo ID, e esse atributo ID vai ter o seguinte nome, campo, depois do campo, internamente ainda, eu fecho este aspas simples, eu estou fechando, porque aqui eu abri e finalizei. Eu quero abrir e fechar aqui mesmo. E concateno, no JavaScript, concatenar é um mais. Eu sei que no JavaScript há várias formas para você concatenar, eu prefiro este formato que é mais fácil de explicar. E pego o controle campo, porque o bloco que eu adicionar vai ter este ID. Então, o segundo bloco que eu adicionar vai ter o ID 2. O terceiro bloco vai ter o ID 3. Por isso, o controle campo. Já tenho esta div que está ao redor do bloco, ao redor dos campos. Pego o label nome, simplesmente coloco dentro da div. Depois eu tenho o campo input, pego este input conforme ele está, eu não preciso alterar nada, simplesmente colo. Próximo é o label relacionado ao e-mail, copio este label, colo antes de finalizar a div. E por último tenho este input, copio o input e colo aqui abaixo. Conferir como que está ficando. Salvo, retorno, dou um Ctrl F5 para recarregar o JavaScript, clico em mais, adicionou o primeiro campo, segundo, terceiro, está adicionando corretamente, só acrescentou depois do cadastrar, porque eu coloquei o cadastrar, este submit, dentro do formulário, eu estou indicando adicione abaixo, e ele adicionou exatamente abaixo, adicionou aqui abaixo no final de todo o conteúdo. Não, então esta div eu recorto e colo fora do formulário. Novamente, um Ctrl F5, clico em mais, está adicionando os campos corretamente. Só que está grudado
e-mail. A palavra e-mail, preciso colocar um espaço, está aqui, e-mail. Simplesmente isso, só para ficar melhor. Exato, estou acrescentando mais campo, mas não estou removendo. Preciso adicionar um botão remover neste local. Venho no JavaScript, antes desta div, utilizo a tag para criar um botão, N no final, importante é N, abrir a tag, finalizo a tag relacionada ao botão, internamente eu coloco o sinal de menos, conferir como que está ficando, dou um Ctrl F5 para recarregar e já tem, somente está grudado, então preciso dar um espaço depois do botão. Aqui neste local fica melhor agora sim, mas ainda não está removendo. Deu um erro, não tem problema, porque ele submeteu o formulário. Neste botão eu preciso indicar que será um simples botão, não é para submeter o formulário, conforme tentou submeter. Então eu coloco o valor sendo que refere-se a um botão, letra N no final, depois o atributo ID, indico que este botão vai ter o ID, qual é o ID? O controle campo, pego este controle campo, preciso concatenar e colocar internamente controle campo. E quando o usuário clicar neste botão, quando ele quer remover, chame uma função, então utilizo um clique para identificar que o usuário clicou, chame uma função com o nome de remover campo, não tenho ainda esta função, preciso criar, e esta função recebe como parâmetro o valor sendo controle campo, mesmo ID. Lembram que eu citei que cada bloco tem seu próprio ID? É este ID que eu estou passando, é esse número que eu estou passando para o remover campo. Ponto e vírgula, não é obrigatório finalizar, mas eu finalizo e preciso criar esta função remover campo. Aqui abaixo, função, o nome remover campo, ela recebe o ID campo como parâmetro, este valor que eu estou passando, eu recebo como parâmetro, posso dar um console log para ver se realmente estou recebendo o valor, então campo remover, campo que deve ser removido. Então coloco o campo remover e em seguida concateno com o valor ID campo. Conferir se estou recebendo este ID quando eu tento remover, retorno, dou um Ctrl F5 para recarregar o JavaScript, adicionei, agora tento remover, campo remover 2. Estou recebendo 2, porque eu quero remover este campo. Quero remover esse terceiro. Exato, estou recebendo o valor 3. Tenho o valor, então agora é só remover. Document, em seguida get element by ID, é um ID, conferir se é um ID, é ID, cadê? Form group, exato, eu coloquei aqui ID, então se ele é ID, por isso get element by ID. Tem a palavra campo, então preciso indicar primeiro a palavra campo, concatenar com o valor controle campo, porque este ID ele tem a palavra campo mais o número que eu estou dando console log. Por isso, campo mais o número que ele possui. E já estou indicando qual ID. Mas fazer o que? É remover. Então, utilizo o remove. Este método remove, será que vai remover agora? Simplesmente fazendo isso, implementando esta funcionalidade. Adiciono, quero remover este terceiro, removi o terceiro, quero remover este quarto, removeu corretamente, este não, agora não está removendo. E tem algum erro no remover campo. No remover campo, remover get element by ID, o campo, assim, não é controle campo, é o parâmetro que eu estou recebendo aqui acima. Agora sim, dou um Ctrl F5, adiciono, ou ao invés de eu tentar simplesmente remover, eu retiro o comentário deste console, dou um Ctrl F5, clico em mais, aqui no info eu estou adicionando quinto, sexto e sétimo bloco. Incluí 7 blocos, quero remover este, então removi o terceiro, agora o segundo, quero remover o sétimo, exato, esse eu não sei qual é, o quinto, esse também,
e removi esse daqui. Estou removendo corretamente. Então, este console log, comento, e este console também posso comentar, porque estou removendo corretamente o campo. Se você quer somente acrescentar mais campo, eu abordei até este momento, mas agora eu quero é salvar no banco de dados. Então, preciso criar este arquivo processa.php, crio este arquivo, abro o PHP, em seguida preciso receber os dados, eu coloco comentário, então você sempre coloque comentário para que serve cada instrução, porque quando você retornar novamente fica mais fácil de compreender. Receber os dados do formulário, não coloco acento, porque se você colocar em um servidor, pode colocar caracteres especiais. Utilizo filter underline input para receber todos os dados, então filter input array para receber os dados de todos os campos. Quero receber utilizando o método post. Eu estou enviando os dados através do método post? Sim, através do método post, então aqui também post. Recebo tudo como a string filter underline default. Depois que eu receber, eu atribuo para uma variável dados. Posso dar um var dump para conferir o que esta variável dados possui. Retorno no formulário, acrescento mais um campo, coloco César, aqui o e-mail também, coloco César1 e o e-mail César1. Clico em cadastrar e tenho primeiro array, o array completo que possui todas as informações, depois o campo nome, conferir. Este campo nome, ele possui um array. É um array? Sim, o campo nome está recebendo um array. O primeiro bloco, o segundo bloco, sendo o segundo usuário, e posso ter N usuário. Eu coloquei 2, então eu coloco mais um para testar. Então, este será o César 2, mais um, para ter pelo menos 4 usuários. Eu quero acrescentar 4 usuários. Clico em cadastrar e tenho os dados dos 4 usuários. Em seguida, eu posso verificar se o usuário clicou no botão, então existe esta posição cadastrar o usuário. No processa, coloco aqui o processa por último, custom não preciso mais, fecho então. Eu preciso verificar, importante, conforme eu comentei, coloque o comentário, verificar se o usuário clicou no botão. Digitar e falar ao mesmo tempo, texto diferente, um pouco mais difícil de digitar. Retiro o acento. Se o usuário clicou no botão, então quer dizer se vai ser diferente de vazio, a variável dados, a posição CAD usuário. Esta posição que eu quero recuperar. Então, se o usuário clicou no botão, acessa este hífen. Se não, acessa este else e posso colocar uma frase echo. No momento, eu coloco simplesmente erro. Depois, eu altero esta frase. E neste hífen, eu quero ler os dados. Como que eu faço para ler os dados? Utilizo o for each. Em seguida, quero ler os dados que estão dentro da variável dados. Em seguida, na posição nome, ele é um array. Então, por isso que eu posso utilizar um for each. Estou indicando que eu quero ler esta posição nome e ela é um array. Então, se ela é um array, posso utilizar o for each. E eu quero pegar a chave esta chave 0, 1, 2, 3, é este número que eu quero recuperar. Para indicar que eu quero este valor, eu coloco qualquer nome de variável, você pode colocar outro nome, eu coloquei chave para ser fácil de identificar, em seguida eu pego o valor, sendo este valor, recuperar. Então, o valor que eu recuperar, eu atribuo para a variável valor. E posso imprimir só para conferir. Então, primeiro eu tenho o nome do usuário. O nome do usuário está dentro da variável valor e acrescento uma quebra de linha. Será que eu consigo recuperar o nome do usuário? Retorno, clico em cadastrar, exato, nome César 1, 2 e 4, exatamente. Só falta agora recuperar o e-mail. Como que eu faço para recuperar o e-mail? Eu posso utilizar esta chave, porque
Se eu der um eco na chave, dou um eco, em seguida chave, posso imprimir internamente porque abri o aspas duplo, coloco uma quebra de linha e finalizo ponto e vírgula. Será que eu tenho a chave? Clico em cadastrar, eu tenho a chave 0, 1, 2 e 3. É a mesma chave que essa daqui? Exato, é a mesma chave. Então, eu posso indicar aqui na parte inferior, coloco eco, em seguida é o e-mail do usuário, concateno, pego a variável dados que recebeu as informações do formulário. Depois da variável dados, eu pego a posição que eu quero ler, sendo a posição e-mail. Então, você pode ter a posição e-mail que eu citei, você pode ter mais, por exemplo, pode ter o CPF mais uma posição, telefone mais uma posição, senha, entre outras, mas eu somente acrescentei mais um campo. Então, você utiliza este campo e-mail como exemplo para criar mais campo. Utilizo a posição e-mail, depois, toda vez que ele passar aqui pelo for each, ele tem um número da chave. Então, primeira vez que ele passar pelo for each, ele vai ter o 0, sendo nome do usuário César e o e-mail está também na posição 0, também está na mesma posição. Segunda vez que ele passar pelo for each, ele vai ter o César 1. O César 1 tem a chave 1. É o mesmo e-mail do usuário? Sim, é o mesmo e-mail do usuário e possui a mesma chave. Então, eu posso utilizar agora a chave. Pego esta variável chave e coloco internamente, indicando que deve ser a posição chave. E também acrescento uma quebra de linha. Toda vez que ele passar neste local, acrescenta um traço para separar os registros, para ser mais fácil de visualizar. Retorno, clico em cadastrar. Agora eu tenho primeiro registro, chave 0, aqui também 0. Em seguida tenho o nome do primeiro usuário, e-mail do primeiro usuário, nome do segundo usuário, e-mail do segundo usuário. Importante, array ele começa a partir do 0, ele não começa a partir do número 1. A primeira posição no array é 0. Eu tenho os valores. Agora a falta é cadastrar no banco de dados. Eu acesso novamente o AMP Server, coloquei o localhost e em seguida acesso o phpMyAdmin, um programa para gerenciar o banco de dados de forma gráfica. O usuário padrão no AMP Server é a root, a senha em branco e o servidor MySQL. Lembrem dessas informações, o usuário root, a senha em branco. Quando eu estiver realizando a conexão deste projeto com o banco de dados, será utilizado este usuário, esta senha e também este servidor. Executar para acessar o phpMyAdmin, venho em base de dados, crio uma nova base de dados com o nome de Selk, seleciono a collection, sendo a collection no final UTF-8 MB4 Unicode ICI, seleciono esta collection, crio uma tabela com o nome de usuários, coloco 4 colunas, já é o suficiente, não é necessário mais. A primeira coluna sendo ID, e esta coluna ID será uma chave primária, então coloco aqui chave primária e também será auto-incrementa. Próxima coluna, nome, seleciono varchar neste local, sendo texto no máximo 220 caracteres. Próxima coluna, e-mail, sendo varchar também 220 caracteres no máximo. Somente esses dois campos que eu tenho, exato, nome e e-mail. O ID não, porque o ID auto-incrementa, eu não preciso enviar. E no DB para poder fazer o relacionamento de chave primária e chave estrangeira, caso seja necessário, mas não neste exemplo. Neste exemplo não será utilizado. E tenho a tabela usuário. Eu preciso conectar este projeto com este banco de dados. Crio um arquivo com o nome de conexão.php para realizar a conexão com o banco de dados. Para agilizar a aula, eu coloquei uma conexão já pronta. Primeiro,
tenho as variáveis host, onde está o banco de dados localmente, o usuário root. Lembram quando eu acessei o PHPMyAdmin que eu citei? Usuário root, a senha em branco, a base de dados Selk, exato, essa base de dados que eu estou utilizando, porta 3306, 3306, estou utilizando MySQL, então na conexão estou indicando MySQL. Eu deixei a conexão com a porta e a conexão sem a porta. Caso tenha necessidade da porta, você retira o comentário desta conexão e comenta essa conexão sem a porta. Mas no meu exemplo não é necessário utilizar a porta. A porta é essa daqui, 3306. Posso conferir se realmente eu consigo realizar a conexão corretamente. Pego o nome do arquivo, conexão, e acesso uma nova guia, colocando localhost e em seguida o diretório Selk, arquivo conexão. Não imprimiu nada, deixou em branco, então eu retiro o comentário, conexão com banco de dados realizado com sucesso. Sim, conseguiu realizar com sucesso, mas se eu retirar a letra E, não existe essa base de dados. Erro, conexão com banco de dados não realizado com sucesso, porque não conseguiu realizar por causa do erro do banco de dados. E aqui eu tenho erro gerado, em seguida eu pego o erro que gerou, o PDO gerou, get message. Qual é o erro de mensagem? Tenho base de dados desconhecida. Exato, porque eu retirei a letra E. Coloco para conectar corretamente, sim, realizou a conexão corretamente, então posso comentar este eco, não preciso mais. Conexão realizada com sucesso, preciso incluir este arquivo conexão no arquivo processo. Então, posso colocar aqui, incluir a conexão com o banco de dados. Para isso, utilizo o include, incluir uma única vez. Eu quero incluir o arquivo conexão.php. Agora sim, eu tenho a conexão. Se eu retirar o comentário da conexão realizada com sucesso, quando eu acessar o arquivo processa, preciso preencher o formulário, coloco aqui César 1, aqui será o César 2 e tento cadastrar, conferir, conexão com banco de dados realizado com sucesso. O arquivo processa, tem a conexão com o banco de dados, incluiu o arquivo corretamente. Comento este eco, porque já conferi, posso fechar este arquivo conexão, não. Só lembrando, quando eu setar a variável con, é esta a variável. Deixo aberto para depois retornar. E dentro deste for each, eu crio a query para inserir no banco de dados, sendo insert, insira os dados na tabela, pego o nome da tabela, sendo tabela usuários, e nessa tabela usuários eu quero inserir na coluna os seguintes valores, sendo esses valores. Quais são as colunas? Nome e e-mail. Essas duas colunas, então coloco nome e e-mail. Essas duas colunas recebem os seguintes valores. Eu coloco link nome e depois link e-mail. Aqui é recomendado utilizar o link e substituir utilizando o bind parent. Caso você não saiba por que é importante implementar desta forma, eu apresento no curso de PHP Developer. Abaixo da aula há o link para você acessar e ver mais detalhes do curso. Crio uma variável query usuário que recebe a query. Tenho a query, preciso preparar. Pego a variável con, lembram da variável que eu citei? Esta variável con que possui a conexão com o banco de dados. Posso fechar porque eu deixei aberto só para setar desta variável. Prepare para preparar a query que está dentro da variável query usuário. Depois que eu preparar, eu atribuo para uma variável com o nome de add, adicionar, ou CAD. Eu coloco CAD usuário, cadastrar um único usuário por vez. Não coloco no plural porque eu cadastro um usuário por vez. Eu tenho a query preparada, preciso substituir agora este link pelos respectivos valores. Nome pelo valor que está em valor, em seguida e-mail, link e-mail, substituir por este valor.
pego a variável k de usuário, em seguida o bind param, indicando que eu quero substituir o link nome, importante os dois pontos, link nome deve ser substituído pelo valor, porque o valor que tem o nome. Ou você pode colocar aqui, ao invés de valor, nome, deixa o nome mesmo. Pego o nome, substituo aqui nome e aqui também utilizo nome. Depois que eu substituir o nome, também preciso e-mail. Pego e-mail, em seguida o valor que está em dados e-mail-chave. Assim como eu fiz em relação ao campo e-mail, você pode criar outros campos, seguindo o padrão do e-mail. Se você quer criar mais campo, siga o padrão e-mail, do campo e-mail, em todos os locais, seja neste local, segue o mesmo padrão, no JavaScript segue o mesmo padrão, em todos os locais. Quer adicionar mais um campo, segue o padrão do campo e-mail. Substituir o link, agora precisa executar. Pego a variável k de usuário e utilizo a função execute para cadastrar o usuário. Confiro se realmente consegue cadastrar corretamente, retorno no formulário, adiciono, então será o César 1. Só esses dois são os suficientes. Clico em cadastrar, não apresentou erro nenhum, venho em procurar, cadastrou corretamente os dois usuários. Cadastrei o usuário corretamente no banco de dados, mas quando conseguir cadastrar, eu quero fazer o redirecionamento, redirecionar novamente para a página que possui o formulário. Este eco não preciso mais, eu deixei aqui só para apresentar para vocês. O var_dump também não preciso mais, isso é para vocês testarem. E quando conseguir realizar o cadastro com sucesso, eu crio uma variável global. Para criar uma variável global, utilizo sessão, session_start, preciso iniciar a sessão. O iniciar a sessão deve ser a primeira instrução da página, não pode ter nenhuma instrução. Então, coloco iniciar a sessão, inclusive não coloquei o comentário aqui acima, coloquei na mesma linha porque não pode ter nenhuma instrução acima. E também o b_start para limpar o buffer de saída. Aqui eu posso colocar o comentário antes, então refere-se ao limpar o buffer. Somente isso, porque se você estiver utilizando uma hospedagem compartilhada, uma hospedagem mais limitada, vai dar erro em relação ao redirecionamento, por isso precisa limpar o buffer de saída. Primeiro, crio uma variável global, aqui depois do for each, cifrão underline session, em maiúsculo, letra maiúscula, com o nome de MSG. Esta variável global recebe um texto, então vai ser dentro de P de parágrafo. Este texto vai ter um CSS inline, utilizo a propriedade style, sendo, ou melhor, o atributo style. Agora eu utilizo a propriedade color, indicando a cor. É sucesso, então será o verde. Eu posso colocar outras propriedades, mas no momento somente a cor é o suficiente. Eu coloco usuário cadastrado com sucesso, ou usuários cadastrado com sucesso. Você coloca a frase que for mais conveniente. O usuário cadastrado com sucesso, pois estou digitando e falando ao mesmo tempo. E depois também faço o redirecionamento. Header L maiúsculo, location, para qual local, sendo para o arquivo index.php. É para este arquivo que deve ser redirecionado. Então aqui você pode colocar a mensagem, então variável global com a mensagem de sucesso, e aqui você faz o redirecionamento. Redirecionar o usuário para a página inicial. E quando não conseguir cadastrar, isto é, quando não acessa este if, acessa este else, também faz o redirecionamento. Somente a cor, coloco em hexadecimal, hashtag F00, sendo o vermelho, em seguida erro usuário não cadastrado com sucesso. Coloco não e redireciona para o arquivo index. Eu tenho a mensagem e o redirecionamento.
Então, preciso agora iniciar a sessão no arquivo index, a mesma coisa. A primeira instrução da página é iniciar a sessão, não pode ter nenhuma instrução acima. E posso verificar se existe esta variável global sessão. Acesso no H1, abaixo deste H1, abro o P de parágrafo, finalizo e verifico se e set, se existir a variável global, então acessa este hífen, deve imprimir o que está dentro da variável global, em seguida destruir o valor que está dentro desta variável global, para imprimir somente uma única vez. Retorno no formulário, dou um Ctrl F5 para recarregar, preencho o formulário, então aqui será o César, agora sendo César 2, depois eu tenho César 3, eu cadastro agora mais alguns usuários, então será aqui o César 4, mais um, colocando César 5 para ter vários usuários, para conferir se realmente está cadastrando. Eu removo esse 3, então agora quero remover esse 3, removi o 3 e cadastro agora um novo César 6. Então não haverá o César 3, o 3 não haverá. Clico em cadastrar, usuário cadastrado com sucesso, significa que fez uma requisição para o arquivo processa e tentou cadastrar, conferir se realmente cadastrou, sim, 2, 4, 5 e 6, o 3 eu removi, por isso que não cadastrou. Após ter cadastrado o usuário, criou a mensagem de sucesso e fez o redirecionamento. Fez o redirecionamento para o arquivo index e no arquivo index eu verifico se existe a mensagem no arquivo index, verifico se existe a mensagem, imprime a mensagem, exato, imprimiu e destruiu. Será que destruiu? Caso eu atualize a página, será impresso novamente? Não, não imprimiu novamente a frase. Por quê? Uma vez que acessou o hífen e imprimiu a frase, já destrói para não imprimir novamente. Tento cadastrar agora mais um usuário. Agora eu altero o nome só para ficar um pouco diferente em relação aos usuários. Coloquei este usuário, tenho o segundo usuário, também coloco um e-mail para este usuário, preciso alterar o e-mail. O terceiro usuário, sendo este usuário, também terá um e-mail, pego aqui do César só para facilitar, porque só preciso alterar o nome. Acrescento mais alguns e coloco aqui César e aqui é o César. Qual é o último César? Era o César 6, então agora será o César 7. Mas eu acrescentei alguns campos que não estão sendo utilizados. O que eu faço agora? Eu posso remover. Posso remover este e removi. Em seguida, clico em cadastrar. Usuário cadastrado com sucesso, verifico. Cadastrou os 3 usuários com nome diferente e o César 7. Desta forma, eu estou adicionando mais blocos e estou cadastrando. Aqui é um registro, aqui é o segundo e o terceiro. Mas se você quiser mais de um campo e não somente 2, o primeiro é fixo, o segundo é o dinâmico. Então, esse daqui você pode utilizar para criar mais campos para este usuário. Acrescentar o campo CPF, acrescentar o campo senha e entre outros campos que o usuário necessita. Utiliza este campo e-mail como exemplo. Utiliza aqui, campo e-mail, em seguida no JavaScript, também utiliza este campo e-mail como exemplo. Depois, no Processa também utiliza a mesma ideia, acrescenta a coluna, acrescenta o link e depois substitui o link pelo respectivo valor. Segue este padrão para acrescentar mais campo. Com o adicionar mais campo e remover campo no cadastrar e implementado, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais. Eu aguardo você na próxima aula.